nome de toda a diretoria do Sindipetro São José dos Campos Região, queria saudar os participantes desse congresso e dizer que o nosso sindicato, a nossa categoria, né, os petroleiros e petroleiros do Vale do Paraíba, vão com certeza construir uma pauta, construir resoluções importantíssimas para somar a luta da nossa classe e a luta da nossa categoria nesse período tão desafiador que estamos passando. Aconteceu no dia 24 de junho de 2023 o Congresso Regional do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, com a tarefa de discutir e aprovar propostas para o ACT da categoria, que foram encaminhadas como contribuição ao Congresso Nacional da FNP. Para abrir a programação, um debate sobre conjuntura, que contou com a presença de 2 convidados. Essa semana eu participei de algumas atividades que fizeram referência aos 10 anos das jornadas de junho de 2013. E é natural que, ao a gente fazer a reflexão sobre o que aconteceu em junho de 2013, a gente reflita sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 10 anos, né, que foram anos, no mínimo, com emoção, né, no Brasil, né, como mínimo. E eu acho que, diante de todos esses acontecimentos, a gente pode dizer que uma tarefa fundamental que estava colocada para a classe trabalhadora no último período, considerando a eleição do governo Bolsonaro, 2 anos de pandemia e toda a crise social que o país se afundou, eu acho que uma tarefa fundamental que estava colocada era tirar a extrema-direita do poder. A extrema-direita não é um fenômeno brasileiro. A extrema-direita é um fenômeno mundial. E a extrema-direita, inclusive, ela surge porque nas últimas décadas, inclusive, os governos ditos progressistas, ou os governos de esquerda, chamado governo de esquerda, foi quem mais implementou os planos neoliberais. Então, uma parte grande da população que se enfrentou com esses planos acabaram sendo um chamariz da extrema-direita. Em todo o mundo, os setores que estão com que tiveram eleitoralmente com a extrema-direita, muitos setores da classe operária, dos trabalhadores, as fábricas foram fechadas e tal. Então, é um fenômeno de decadência do sistema capitalista, por um lado, e é o setor mais raivoso, o setor que mais se enfrenta com o movimento, mas ele também é fruto desse processo de gestão do capitalismo por parte da social-democracia, dos governos ditos de esquerda. Na sequência, os economistas do Observatório Social do Petróleo falaram sobre o papel estratégico da Petrobras para o país. A pessoa que mais detesta risco é capitalista. Quem arrisca a vida todo dia somos nós, é quem trabalha, que não tem nem garantia de que vai estar trabalhando no dia seguinte. E óbvio que eles fazem propaganda sobre o setor da classe média para que eles possam colocar o que eles conseguem juntar para valorizar a ação em bolsa de valores, né? E tudo mais, mas eles mesmos não fazem isso. Então, veja, qualquer produto de alta tecnologia, que a gente for começar a produzir sem ter conhecimento, leva década para produzir. Você acha mesmo que alguém vai falar assim, eu vou colocar bilhões aqui, quem sabe daqui a 20 anos eu vou estar obtendo alguma coisa? Vai. Se você não aumenta sua capacidade produtiva, você importa. Se a gente falar, não, o Brasil não vai construir mais nenhuma refinaria a partir de agora. Agora só energia limpa e tal. Até não é nem contraditório, né? Você pode construir novas refinarias, aumentar a capacidade de refino com outros tipos de produtos, né? Até é o plano da Petrobras também. Mas quando a gente não aumenta a nossa capacidade, a gente vai ter que importar. Ou a gente para, né? Ninguém mais vai consumir gasolina, faz uma cota, pronto. A realidade é que aumenta. E a gente já teve um grande aumento de importação nos últimos anos. A gente aumentou, a gente era exportador de gasolina, passou a ser exportava pouco em termos líquidos, mas exportava. A partir de 2011 a gente vira importador,
porque teve lá as isenções de IPI para automóveis, aumento da demanda, muito mais carro. Aí a gente passou a importar porque não aumentou a produção de gasolina. Acho que depois disso só a Clara Camarão, né, começou a operar. Mas que o efeito é pequeno. Aí também a gente passa a importar cada vez mais diesel, porque a gente não tem uma expansão. Teve muito aumento de caminhão, comércio, transporte, né? A gente basicamente é um país que escoa a sua produção por rodovia, então tem um aumento muito grande, e GLP também. A gente já tinha um problema de GLP antes, né? Mas a gente aumentou ainda mais a importação de GLP. E a gente lembra, né? O PPI, ele não faz sentido para a Petrobras, mas se você vai importar, vai ser PPI. Que aí o importador vai lá para o Golfo do México, vai pegar um galão de gasolina e vai vender aqui pelo PPI, né? No mínimo. Então, quanto mais importação a gente tiver, maiores serão os preços cobrados aqui, pressão no dólar, que quanto maior a demanda de dólar, mais valorizado é a moeda, a gente exporta emprego, enfim, a gente sabe qual que é o problema, né? Contemplando também a pauta feminista, a programação recomeçou à tarde com uma rica discussão sobre a teoria da reprodução social e o necessário debate sobre a importância da luta contra o machismo, ainda tão arraigado na sociedade. A reprodução, como nós entendemos, são todas aquelas atividades, né, que fazem parte da nossa reprodução diária e geracional. Todos nós precisamos aqui levantar, comer, né, se alimentar, cuidar da saúde. A educação também faz parte dessa reprodução. Então, a TRS, ela tem uma dimensão que ela é física, né, que nós precisamos nos regenerar para estar no dia seguinte do nosso trabalho. Então, todos esses processos, né, de regeneração diária e geracional fazem parte, então, da reprodução da vida da classe trabalhadora. O que a gente coloca aqui nesse slide, né, é que a reprodução social, então, ela tem essa dimensão biológica, que é a própria gerir, parir, amamentar essas atividades, e também ela tem uma dimensão social e geracional da força de trabalho. Ela não tem o mesmo sentido da reprodução social do Althusser, mas ela não é incompatível e ela tem nós, né, nos baseamos nessa relação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Só que para a TRS, a principal mercadoria, né, do capitalismo, o Marx já dizia isso, é a força de trabalho, é a mercadoria especial, porque ela é produzida não no local da produção, mas no local da reprodução, que são nas unidades domésticas, né? Então, ela é produzida de uma forma diferente da produção no capitalismo, né? No último painel, a convidada Renata Belzunces trouxe o debate sobre o que seria uma transição energética justa sob a perspectiva dos trabalhadores. Petróleo. O que é uma transição energética no petróleo? Né? Inclusive, tem várias linhas trabalhando nisso. Tem linhas, por exemplo, a Petrobras mesmo, ela disse que ela está descarbonizando. Os processos dela utilizam 38% menos gás, emitem 38% menos CO2 do que emitia 10 anos atrás, que é uma outra vertente também de pensar a descarbonização. Mas os desafios não são poucos. Então, a gente precisa ter essa honestidade também, né, de se perguntar e falar, espera aí, petroleiros contra o petróleo, né? Que a gente brinca, né? Mas como é que a gente entra nessa? E que vantagem Maria, João, Zezinho, Cíntia levam? Certo? Então é isso. Após o fim dos debates, foi a vez de os delegados se reunirem em grupos para se debruçarem sobre o acordo coletivo de trabalho, com o objetivo de elaborar propostas que no final foram votadas e aprovadas na plenária final.
Um dia rico de discussões que, com certeza, deixou a categoria mais fortalecida para enfrentar a campanha reivindicatória que vem pela frente.